Bom dia, meu povo, eu vim cantar, vim acordar essa cidade inteirinha. Chama o papai, a mamãe e a titia, chama toda a vizinhança, vai começar a folia. Bom dia, meu povo, eu vim cantar, vim acordar essa cidade inteirinha. Chama o papai, a mamãe e a titia, chama toda a vizinhança, vai começar a folia. E é com essa canção Bom Dia, Meu Povo, que o nosso entrevistado de hoje, o compositor, músico e arte educador Kaique Falabella, abre o CD e também o show do Projeto Tambolé. Kaique, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar hoje. Kaique, conta para mim, né? Eu estava acompanhando o show virtual, né, do Tambolé. Eu queria saber o que significa Tambolé. Essa é uma pergunta que eu ouço bastante e tem uma história bem engraçada, porque tambolé pode ser o que você quiser. Primeiro é isso. Mas tambolé, da onde veio esse nome? Eu já tinha o projeto, já tinha as músicas, já tinha feito muitas coisas e eu precisava de um nome. Estava procurando um nome e aí eu pensei, o que pode ser? Pode ser um balaio de ideias, pode ser outra coisa. Eu começava a procurar e nada parecia que incorporava aquilo. E aí eu estava almoçando um dia com a minha família e a minha filha mais velha virou para mim e falou assim: pai, você lembra quando eu inventei aquele instrumento, o tambolé? E eu fiz assim: eu não acredito, esse vai ser o nome. E aí a gente lembrou dessa história que quando ela tinha uns 3 anos assim, ela pegou duas cumbuquinhas, prendeu com um pregador, virou e ficou batucando, fez um tamborzinho. E era o tambolé dela. Ela falava para todo mundo: meu tambolé, meu tambolé. Então, na verdade, esse termo, eu até pedi para ela, falei assim: eu posso usar o nome que você inventou? E aí a Alice, minha filha, que me deu esse nome, na verdade, porque ele tem uma sonoridade muito legal, né, musical. Eu acho que tambolé é bem musical e que lembra o tambor, que é a origem de muitas das nossas músicas. A minha origem musical, assim, eu penso no tambor como algo que traz essa musicalidade ancestral para a gente. E aí eu adorei, assim, tambolé. Então, na verdade, ele não tem um significado, mas ele tem essa história incrível, assim, por trás, que é a minha filha que deu esse nome. Então já começou, né? O nome surgiu de uma brincadeira de criança, né? Exato. Como o próprio projeto diz, é música de brincar e brincadeira de cantar, né? Surgiu assim, então. Exato, exatamente. Eu não consigo fugir da brincadeira, né? Então a gente sempre está brincando, jogando com música. E como que você percebe, por exemplo, a relação das crianças com a música hoje em dia? Essa é uma pergunta bem legal, né? Na verdade, hoje a gente tem uma oferta de música infantil bem rica e muito legal, né? Que começou lá nos anos 90 com palavra cantada e muitos grupos derivaram disso, né? Não só palavra cantada, como o Hélio Ziskind também, com as canções no Cocoricó, no Castelo rá tim E a gente tem uma cultura muito legal de música infantil e teve um resgate, né? Teve uma época assim no final dos anos 2000, assim, 2009, 2010, teve um resgate muito grande das músicas de roda, das cantigas populares brasileiras, das cantigas do nosso cancioneiro popular. E isso é muito importante, porque estava se perdendo, né? Essas músicas elas estavam sendo esquecidas. E teve esse resgate, teve um movimento dos educadores musicais bem forte para trazer de volta essas cantigas, e isso aconteceu de uma forma muito legal. Eu, como professor, mais ou menos dessa época, assim, eu consigo ver hoje em dia como as crianças elas têm mais esse domínio das músicas infantis, até porque passou a ser obrigatório nas escolas, né, a aula de música, e a lei realmente entrou em vigor mais ou menos em 2009, né, que realmente todas as escolas tinham que ter aula de música, e o resultado é claro, assim, as crianças são muito mais musicais, elas estão muito mais suscetíveis. É claro que elas estão expostas a todos os tipos de música, inclusive hoje em dia as crianças todas têm celular, né? Eu como pai, assim, não acho muito bacana, então as minhas filhas não têm, mas elas têm acesso ao YouTube na televisão e essas coisas todas, então eles acabam sendo atingidos assim por musicalidades muito diferentes. E eu acho isso uma coisa incrível, na verdade. Eu acho muito bom, porque como você vai conseguir criar um gosto e criar
né, como que eu posso dizer, fazer uma curadoria musical se você não tem referências, né? Então eu acho que todas as músicas que chegam para as crianças, elas têm um valor, né? Então eu gosto de pensar dessa maneira, que a escola, como a música dentro da escola, ela serve para mostrar assim tudo aquilo que você não vai ouvir comercialmente. Então, porque assim, a gente acha que a gente tem esse poder de escolha musical, né? Mas na verdade, no rádio só toca o que as gravadoras querem, só toca o que vai vender. Isso é a verdade. Mas não é só com música, né? Com arte, com cinema, todas essas coisas acontecem. A gente sabe disso, né? Depois que você é adulto, você percebe que muitas coisas você gosta, mas por que eu gosto disso? Quando você viu, já estava ali e você está consumindo. E eu acho que a escola é o espaço ideal para a gente trazer outras referências, né? E não pensando em algo elitista, assim, vamos trazer música clássica para as crianças. Não, vamos trazer coisas que têm um valor também cultural para elas. Porque eu posso trabalhar com meus alunos para eles conhecerem Beethoven, Bach, claro que eu posso. Inclusive eu trabalho com eles essas cantigas, essas músicas também. Mas eu acho tão importante quanto a gente trabalhar as músicas brasileiras. Então, trazer Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos esses grandes compositores que a gente tem da música brasileira, também é muito interessante para as crianças terem contato. Inclusive, esses dois compositores, inclusive, têm músicas que conversam muito bem, né, com as crianças. Tem o Leãozinho, do Caetano Veloso, que já foi regravado por um monte de pessoas. Do Gilberto Gil tem Refazenda, tem outras cantigas que, quando eu canto com os meus alunos, de primeiro eles não conhecem. Aí eles ficam assim, que música é essa? E aí a música ela é tão simples e tão maravilhosa que eles se apropriam. Então, não é estranho eu estar na minha aula e, de repente, o aluno falou assim, ai, professor, toca aquela música do Gilberto Gil, toca aquela música do Caetano Veloso. E eu acho isso tão legal, que é eles conhecerem realmente a nossa história brasileira, né? Ou quando eles vêm para mim e falam assim, toca um Ijexá, que é o ritmo, né, que eu trabalho até no CD, trabalho... É incrível, assim, ver essa potência deles. E me diz uma coisa, você nasceu no meio da música, né? O seu pai, o Amaury Falabella, ele é compositor, e fazendo um parêntese rapidinho aqui, gente, a gente já entrevistou o Amaury Falabella em maio de 2014, então quem quiser acompanhar também um pouco da história dele, pode dar uma olhada no nosso canal no YouTube, TV Câmara no YouTube, TV Câmara Guarulhos. E, bom, mas voltando, você teve toda essa referência do seu pai. O seu avô também ensinou o seu pai a tocar violão, né? Agora você é pai, ou seja, tua filha também já está criando em cima de instrumentos musicais. Fala para mim um pouco da importância das crianças vivenciarem esse contato com a música e também qual que é a importância da música para o desenvolvimento das crianças. Ai, que legal, essa pergunta foi bem interessante. Porque, assim, né, eu tenho sorte de trabalhar em escolas maravilhosas, então eu não passo mais por isso, mas já passei, né? Muitas escolas, às vezes, encaram a aula de música como um momento que as crianças vão relaxar. Ah, que legal, vai para aula de música, vai tocar umas musiquinhas, vai cantar. E não é só isso, né? A ideia da aula de música, desse contato da música, das crianças com a música logo cedo, ele é importante por diversas maneiras, por diversas coisas, né? Trabalha a lateralidade, porque a gente trabalha a dança com as crianças, então a audição, eu costumo falar para os meus alunos, né? A gente ouve, mas a gente não escuta. Vamos brincar de escutar? E eles ficam assim, como assim? Aí a gente fica em silêncio e começa a perceber os sons que estão à nossa volta. Porque nesse mundo que é tudo super corrido, tudo tão corrido, você não percebe. Mas se você está no trânsito, é um barulho o tempo inteiro. Você está rodeado, o mundo é sonoro, né? Então, você perceber esses sons, para a criança, revela um novo mundo, porque cada vez mais na nossa sociedade a gente está sendo levado a ter apenas o estímulo visual. Então, você tem, por exemplo, tem as redes sociais que são baseadas somente em foto, essas coisas. Então, o estímulo visual, ele é muito inerente à nossa vivência, né? Então as crianças sempre vão ter esse estímulo de primeira, assim, né? Sempre eu digo, obviamente, se não tiver nenhum tipo de deficiência visual e tal. Então elas vão muito pela cor, pelas coisas. E o som, ele é tão importante quanto a cor, por exemplo, para a criança se desenvolver.
Então, quando eu trabalho com bebês, por exemplo, todos aqueles sons que eles emitem são sons musicais. Como seres humanos, somos seres musicais. Você pode, se você colocar um tambor na frente de um bebê, ele vai batucar, porque aquilo está dentro dele. Eu estudo muito e trabalho também com essa abordagem que é o Orff, e Orff Schubert, né, que é uma abordagem que foi criada na Alemanha para ensino de música, e ela fala muito sobre isso, sobre como a música é algo elemental. A música está dentro da gente, né? O que é uma música elementar? É a música que está lá. A gente precisa externalizar isso de alguma maneira. E a maior parte, e sempre, na verdade, começa do nosso corpo. Então, quando você começa a perceber os sons que o seu corpo faz, toda a nossa fala é musical. A gente fala com sons, a gente se comunica com sons. A música é uma linguagem. Então, quando você começa desde cedo, esses estímulos sonoros, né, é muito importante. Então, por isso que é legal, quando for brincar com uma criança, a gente vê muito assim, né? Eu vou dar um violãozinho pro meu filho. Aí pega aquele violãozinho de plástico da feira e dá na mão da criança. Ela vai brincar. Mas aquilo não vai fazer um som interessante para ela. Se você der um tambor, se você der um violão, até um violão de verdade, a criança vai se entreter muito mais, porque ela vai entender que cada corda faz um som diferente. Ela vai explorar. Todas as crianças são exploradores natos. Então eles vão explorar. Ele vai pegar o violão, ele vai tocar a corda? Não, ele vai dar um tapa, para ver o som que faz. E quando ela faz um som, aquilo, para a criança, é como se fosse algo mágico. Então vamos aproveitar essa propriedade e vamos ouvir um pouco da música Batucar, que eu acho que ela justamente traz legal. isso, essa diversão, essa brincadeira com música. Então, gente, eu vou convidar você que está assistindo o programa para acompanhar a gente. Eu vou tentar acompanhar aqui o Kaique e ele que manda aí na música. Vamos lá, então, escutar Batucar. Vamos lá, batucar é para você mexer no seu corpo, tocar o corpo e fazer música. Vamos nessa? Para poder cantar, eu preciso usar a minha língua para falar. Só que a minha língua só quer estar lá. Para poder dançar, eu preciso usar o meu pé para rodopiar. Só que o meu pé só pensa em batucar. Batucando o pé, vamos lá! Para poder cantar, eu preciso usar a minha mão para desenhar. Só que a minha mão só quer saber de batucar. Para poder brincar, eu preciso fazer o meu corpo chacoalhar. Só que o meu corpo só quer batucar. Para, 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 para poder batucar. Yeah! Uma grande brincadeira e agora a gente vai para o segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o músico, compositor e arte educador Kaique Falabella. Kaique, a gente terminou o primeiro bloco se divertindo, cantando, realmente música para brincar, né? E são 13 músicas, né, no Tambolé, e eu queria que você falasse para mim como que você escolheu e quais ritmos você prioriza aí nessa seleção de 13 músicas. Legal. O Tambolé, eu posso falar assim que 90% das músicas dele surgiram dentro da sala de aula. Porque como você falou, eu sou arte educador, dou aula de música em escola,
E eu sempre tentei, na verdade, buscar assim, alguma coisa que meus alunos estavam precisando aprender, ou se eu via alguma situação, eu criava uma música para aquilo. E algumas das músicas do disco, inclusive, a gente criou junto, né? Criei junto com os meus alunos em sala de aula para cantar. E eu quis trazer diversos ritmos diferentes nesse primeiro disco. Então, a gente tem um shot, tem ijexá, tem um jongo, que são todos ritmos brasileiros, afro-brasileiros também, para trazer para as crianças conhecerem esses ritmos. E além de ouvir, né, todo o repertório que a gente já tem no Brasil, eu falei, seria muito legal se a gente tivesse uma música que eu criei aqui para eles a gente tocar e cantar e brincar. Então, Bom Dia Meu Povo, que a gente ouviu no comecinho, é um jongo, né? Então a gente tem o tempo bem marcado. Então eu brinco com o corpo, com meus alunos, a gente dança o jongo na aula, e é isso, assim, a maioria dos ritmos que tem no disco foram feitos mesmo para serem, vamos dizer assim, didáticos, mas não muito, porque a ideia do disco, essa é a brincadeira, ser divertido para brincar, mas ele tem que ser algo leve para se ouvir também, né, para se divertir. Eu não montei as músicas de uma maneira para usar na sala de aula. Quando eu uso elas na sala de aula, que eu modifico elas. No disco elas vieram como músicas completas. E é importante, né, para a criança descobrir esses ritmos brasileiros, que às vezes a gente conhece. O ijexá é um ritmo que assim está difundido em muitas músicas da MPB, seja ele mais lento ou mais rápido. E é engraçado como a gente já ouviu, a gente conhece, assim, tem familiaridade, mas não conhece de verdade, né? Não sabe de onde veio. Só para um parênteses, mostra pra gente esse ritmo do ijexá para a gente poder reconhecer. Ijexá? Ah, legal. O ijexá, ele faz um som assim, ó. Só que eu acho que o que mais lembra é o agogô, que eu vou fazer com a minha língua aqui. Faz assim, ó. Várias músicas, muitas músicas tem. Caetano Veloso, Milton Nascimento, muitos deles já usou o ijexá como base das músicas. Então, você primeiro lançou o CD em 2019 e veio o projeto. No caso do CD, como que foi para lançar, né? Como que vocês se organizaram financeiramente, utilizaram recursos aí de financiamento coletivo? Como é que foi? Sim, na verdade, o Tambolé, né, como eu disse, né, o nome ele surgiu quando eu gravei o disco. Mas já é um trabalho, tem músicas aqui no disco que já são de 10 anos atrás. Então, na verdade, o Tambolé é uma coletânea das músicas que os meus alunos mais adoravam, assim, que as pessoas que ouviam as minhas músicas mais gostavam. Quando a gente foi escolher as músicas, na verdade foi um pouco difícil, porque eu, como educador, e como eu disse para você, eu crio muito. Então eu tinha assim uma lista de 45 músicas e eu tinha que escolher 13 para pôr no disco. Então a gente foi escolhendo, eu acho que essa aqui os alunos gostam mais, eu acho que essa aqui tem um ritmo interessante. Essas duas são muito parecidas, então vamos deixar essa para o próximo projeto. Então foi assim que eu fui escolhendo todas essas canções com muito carinho e que elas fizessem sentido como um disco, né? E tem brincadeira, tem dança, tem música para ouvir para o relaxamento. Então, sim, tem muitas músicas que falam sobre a natureza também, que eu acho que é um universo muito importante para as crianças. Então, falar sobre a chuva ou falar sobre o jardim. E isso também é uma coisa que eu me preocupei, porque, por exemplo, tem uma música que chama No Meu Jardim, que ela é bem para criança pequena, então fala no meu jardim tem uma borboleta, tem uma formiguinha, e ela é bem repetitiva, ela vai repetindo sempre igualzinho, que aí para os pequenos é bem legal isso, que eles conseguem cantar mais rápido, eles decoram mais rápido a música. Então eu pensei também um pouco nesse tamanho das idades, né? Tipo, então começar com os pequenininhos, os maiores, escolher músicas que atingiriam todo mundo. E com relação, por exemplo, ao financiamento do CD, né, que foi de 2019, como que foi trabalhar, então, né, com recursos? Vocês utilizaram financiamento coletivo? É verdade. Como é que foi? Foi bem estressante, assim, no começo para fazer a campanha, na verdade, porque é isso, né? Todo mundo sempre falava, grava o CD, que aí que as músicas são tão legais, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Gente, só que assim, é bem caro para produzir um disco, né? Então, tem custo de estúdio, tem custo dos músicos, tem custo de fazer os arranjos, a gravação, mixagem, mandar para a fábrica, é muita coisa.
E eu, como professor e músico independente, eu não tinha esses recursos para fazer o disco. Então, sentei e falei, vou fazer um financiamento coletivo. A gente fez um projeto, escreveu um projeto e colocamos na plataforma do Catarse. E foi um mês de campanha para juntar o dinheiro. E a gente tinha uma meta de 26 mil para fazer o disco. E nessa meta, quando você calcula esse valor, na verdade eu calculei só o custo de tudo, não coloquei um salário para mim, assim, por exemplo, nada para mim. Então foi só custo de fazer mesmo e pagar toda a equipe que trabalhou, né? E a gente conseguiu atingir, em um mês a gente conseguiu 27 mil e pouco para fazer, passou um pouco da meta até, e foi muito legal porque eu contei com a ajuda de muitos alunos, muitos amigos, a minha esposa também fez vários brindes, né? Porque quando você faz o financiamento, é quase como uma pré-venda, né? Então, assim, tinha ajudas lá mais baratas, que aí você já ganhava o CD, aí tinha uma outra que você ganhava, por exemplo, um show do Tambolé na sua casa, se você quisesse ajudar com mais. Teve algumas empresas que também ajudaram com um pouco mais de dinheiro, e aí o logotipo ficou atrás do disco, então entrou meio como um patrocínio, assim. E foi muito, muito legal, assim, gratificante ver como a gente conseguiu atingir a meta. E era um projeto tudo ou nada, né? Se a gente não atingisse a meta, todo mundo recebia o dinheiro de volta, e aí o projeto não aconteceria. E foi muito legal, é muito gratificante ver que tem a mão de todo mundo assim que acreditou no meu trabalho dentro desse CD. Super legal. Agora, assim, vocês estavam aí já com o CD pronto, já estavam começando com o projeto Tambolé para que fosse, enfim, cursos e oficinas presenciais nas escolas, né, em Guarulhos e tal, e de repente veio a pandemia e mudou tudo, né? Exato. E também, enfim, teve essa ajuda do governo federal por meio da Lei Aldir Blanc, então vocês também conseguiram apoio do Funcultura, da Secretaria de Cultura de Guarulhos. E eu queria saber como que foi, o que significou para vocês ter o auxílio dessa lei, esses recursos, né? Para Guarulhos foram destinados 8 bilhões e vocês foram um dos 131 contemplados, né, para serem beneficiados com esse valor. Olha, para mim, particularmente, com o projeto Tambolé, foi extremamente importante, porque, como você disse, né, eu estava dando as primeiras oficinas para criança usando o Tambolé, porque quando tem dois formatos, né, tem o show, que aí é para ir lá, sentar e assistir, e dançar um pouco também, levantar para dançar, e tem as oficinas. As oficinas é como se as crianças pudessem mergulhar dentro das músicas mesmo. Então eu levo instrumentos, eles tocam, a gente brinca junto, a gente cria música junto. Então você tem toda essa experiência do Tambolé. E essas oficinas estavam começando a acontecer, veio a pandemia, e aí teve que hibernar um pouco esse projeto. Porque de primeiro momento eu fiquei muito perdido, assim, até mesmo como educador, e eu acho que eu sinto que todos os educadores também tiveram esse tempo de adaptação para o mundo online, né, dessas aulas online. Como que eu vou fazer? Como que eu vou tocar com os meus alunos? E ainda na aula de música, quando a gente está falando assim pela internet, tem um delay, né, tem um pouco de atraso no áudio, então fica impossível de cantar todo mundo junto. Então, na hora de música, assim, para dar aula, para brincar, é bem difícil. Então eu tive que me readaptar com um monte de coisa, e o Tambolé acabou hibernando, ele foi ficando ali quietinho, quietinho. E aí teve essa oportunidade de inscrever o edital, né, do Funcultura com o auxílio da Lei Aldir Blanc. Eu falei, nossa, é a chance da gente conseguir reavivar esse projeto e, assim, realmente começar a trabalhar nele. Porque a pandemia realmente ruiu todos os planos logo no comecinho, assim. E aí a gente conseguiu esse patrocínio, né, da Lei Aldir Blanc, e primeiramente o projeto, como a ideia foi em 2020, né, e a ideia era para ser executado em 2021, eu pensei, vamos sonhar alto, vai que já tem vacina, já que já vai tudo certo. E aí o projeto tinha a ideia de fazer shows nas escolas de Guarulhos para as crianças, e aí depois do show eu ia dar uma oficina de formação para os educadores daquela escola. Então, ia ser o show, uma oficina para os educadores, e no final de semana eu ia fazer uma oficina para pais e filhos numa praça. Então, tudo isso estava contemplado dentro do projeto. Então, era um projeto de circulação mesmo, a gente ia circular com as músicas do Tambolé por aí. E aí, não teve jeito, a pandemia, a gente teve que adaptar o projeto, e aí eu sentei com a minha produtora e falei assim, como que a gente vai fazer para fazer dar certo?
como que a gente pode levar esse show para o maior número de pessoas? A gente pode gravar esse show. Então vamos gravar o show. E aí tem que remanejar todas as verbas que era da equipe de vários dias para um dia, né, de gravação. E aí a gente gravou o show e teve a estreia há pouco tempo e a gente pôde ouvir, foi muito, muito gratificante também, teve a estreia ao vivo no YouTube, muitas pessoas assistiram, então quando terminou a estreia já tinha 600 views, então tipo 600 pessoas passaram pelo show enquanto ele estava acontecendo da sua estreia. Isso já foi muito legal, ele está chegando a 5.000 views agora. Eu estou muito feliz, então assim, nossa, já atingi muitas pessoas, foi um jeito bem legal da gente transformar isso. E também o curso para os educadores, eu filmei 9 videoaulas, então também tem um curso que é online, gratuito, quem quiser se inscrever, é aberto assim para o grande público, claro que é voltado para educadores musicais, educadores de sala, pais, cuidadores, todo mundo que quiser fazer, pode fazer, é livre. Pode fazer, né? Então, agora a gente vai, enfim, chegou o momento de terminar o programa, né? E a gente vai terminar com um pouquinho, um pedacinho do seu show, né? Vocês vão ouvir o Girassol. Eu vou aproveitar para agradecer essa participação incrível sua, né, Kaique? E também obrigado. A audiência de quem está acompanhando a gente. Vou deixar vocês agora, a gente também vai acompanhar junto o Girassol. Que legal. Obrigado. Eu que agradeço esse convite. E vamos de Girassol, que é um Ijexá, hein? Vamos lá. Flor que sai do chão, olha pro sol, é um girassol. Oh, linda flor que sai do chão, olha pro sol, é um girassol. Do meu jardim, a mais bela flor que eu vou levar pro meu amor. No meu jardim, a mais bela flor que eu vou levar pro meu amor. Gira, gira, gira sol, gira, gira sol, gira, gira, gira sol, gira, gira sol, gira, gira, gira sol, gira, gira sol, gira, gira, gira sol, gira, gira sol.